Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos. Eu digo sejamos todos nós bem-vindos porque eu também preciso estar sendo bem-vindo. Afinal de contas, nós estamos aqui. Aqui não é meu lugar, aqui está sendo meu lugar. Então eu prefiro estar, né, do que ter ou ser, né, como eu gosto de dizer, né? Tem até aquele poema, né, como eu coloco que gostaria de continuar apenas estando, né, do que ter, que é muito pesado carregar, né, e ser a gente fica muito arrogante, prepotente, né, é difícil, né, de tolerar, né. Mas vamos lá, hoje é dia 8 de outubro de 2025. Nós estamos na segunda semana do mês e hoje nós vamos dar continuidade do mês passado, né, que iniciamos os estudos, e mais uma troca de ideias com relação da formação das personalidades. Nós fomos, acho que, bem a fundo, né, na outra semana, sobre a formação das personalidades. Então, hoje, eu acredito que tenha ficado muitas interrogações na cabeça de todo mundo, né, referente ao que foi colocado, porque inicialmente a ideia é colocar a nível geral de como funciona, né, tá? Por isso que eu estava até conversando antes de gravarmos, que às vezes a gente nem sabe direito quem nós somos, né? Imagina só o que somos. Complicado, né? Você sabe a diferença do que você é e quem você é? Não? Tá? Denise, sabe? O que você é e quem você é? O que eu sou? É, e quem você é? Quem eu sou? Quem eu sou? É. Denise. Sim, e o que você é? O espírito. Não. Você pode utilizar essa linguagem de espírito. Eu dei um exemplo agora há pouco, que vocês ainda estavam chegando, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu conte uma história. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Contar histórias, né? De repente, quando eu conto uma história, seja ela qual for, tá? O que a gente busca dentro dessa história? A gente não busca entender qual é o espírito da coisa, da história? Então, a palavra espírito tem o sentido básico do quê? Qual a razão da palavra espírito? Como que a gente utiliza isso na vida? Não é apenas para definir o espírito. O espírito é a história. O espírito não é só a história, é o sentido da história, é o conteúdo da história. Tá? Então, o que você é? Você é o conjunto de todo o teu saber. Eu sei que eu vou repetir isso aí durante muitos anos, a minha vida inteira. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas vamos lá. Acredito que muitos vão ter que me tolerar falando sobre isso. Porque nós simplificamos demais as coisas, dizendo, é o espírito, a alma. E a gente pouco sabe o que significa espírito. O que é a palavra demônio, por exemplo? Qual a origem disso? Tanto faz demônio como espírito, é a mesma coisa. Tá? É que a palavra demônio passou a ser demonizada. Quer dizer, ela transformou em algo ruim. Mas não é, tem nada a ver. Passou a ser considerado ruim porque ela foi utilizada depois com uma interpretação como se fosse algo do mal. Tá? Como também o mal não existe, né? Mas vamos voltar o sentido de o que você é, o que cada um de nós somos. Tá? Júnior, o que você é? Você é o conjunto de todo o teu saber. Por que nós estamos discutindo isso primeiro? E olha que nós discutimos isso no mês passado, né? Mas a gente vai voltar a discutir de novo, e de novo, e de novo, até a gente compreender que nós somos o conjunto de todo o nosso saber. Desde a primeira informação que a gente passa a ter como sendo nossa,
dentro de um coletivo, tá? Que é o princípio do espírito, né? Como é colocado no livro dos Espíritos, certo? Como que nasce o espírito? O espírito nasce simples e ignorante. Bom, se ele nasce simples, quer dizer, ele não pode ter a característica de um ser composto. Pode? Até mesmo uma bactéria é um ser composto. Ela tem órgãos internos. Ela não é apenas uma célula. E mesmo uma célula é um ser composto. Porque ela tem o quê? Ela é formada de átomos. Mesmo o átomo é um ser composto. Por quê? Ela é formada por elétrons, prótons e nêutrons. E os elétrons e os prótons também são seres compostos. Por quê? São formados por vários elementos. E esses elementos também são seres compostos. Por quê? Porque ele tem potências. Então vamos imaginar que tanto simples significa que nós somos o quê? O princípio de alguma informação. Então vamos imaginar dentro da nossa limitação que nós tivemos nossa primeira existência a partir da nossa primeira informação, como ainda uma potência, né, em um dos elementos, por exemplo, dos prótons ou dos elétrons. Um exemplo simples, tá? Então são informações. O que nós denominamos como espírito? São as informações, é o conteúdo. Então veja que é interessante a palavra espírito, ela pode ser usada de diversas formas. Não sei se eu estou indo muito fundo. Fica fácil de entender quando a gente divide tudo? Então, logicamente, né, não daria para a espiritualidade há 150, 160 anos atrás colocar no livro dos Espíritos a formação. Hoje a gente tem a ciência quântica que nos ajuda, né, certo? A entender melhor o sistema. Tá? Mas, mesmo assim, ainda é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, nós podemos compreender que aonde há informação, há a formação, né, de espíritos. E a formação do quê? Vai se formando em conjuntos, até se formar esses conjuntos, por exemplo, dentro de um próton, né, por exemplo, certo? Existem ali os elementos que contém uma série de potências. Ali já é um sistema coletivo. Tá? Então, e aí um átomo já é uma consciência coletiva. Por quê? Porque são várias informações diferentes contidas e coordenadas por uma informação básica, que é aquele átomo. A água, por exemplo, é H2O. Tá? Certo? Então, o que significa? O oxigênio, por exemplo, tá? O átomo, ele é diferente do hidrogênio, não é? Então, significa que ali tem informações diferentes. Tá? Mas o conjunto das informações que mantém aquela forma é coletiva. Por quê? Porque ela tem vários elementos, como elétrons e prótons, com formações diferentes. E assim sucessivamente como nós. Certo? Então, o que nós somos? O conjunto de todo o nosso saber. Nós tivemos muitas vidas? Nós tivemos muitas vidas, né? Com certeza. Com certeza. Então, nós não tivemos muitas vidas, nós só temos uma vida. Desde o nosso primeiro saber, ali ainda como parte dos elementos, né, de potências dos elétrons e tudo mais, dos prótons, né, das potências e tudo mais, até a quantidade de conhecimento que nós temos hoje, que é a formação de todo o nosso saber. Então, nós não temos vidas, nós só temos uma vida, desde o nosso primeiro saber ao conjunto de todo o nosso saber. Se nós não entendermos isto, nós não vamos entender sobre nada relacionado ao que sejam a formação e nem tampouco as personalidades. Por exemplo, vamos imaginar, tá?
Eu não vou citar nomes para não ter problemas, certo? Já que está sendo gravado, e isso vai, né, ficar exposto. Eu não sei exatamente quantas pessoas vão no futuro poder ver esse material. Então não vou ficar citando nomes, mas outro dia tem um colega nosso, né, na sala, que uma vez visitando aqui, certo, olhou onde tem aquela sala do passe, onde tem as macas ali, ele falou: poxa, isso aqui é uma senzala? Lembra disso? Então, tá. Não vou falar teu nome, porque eu sei que você não liga, mas só para evitar, tá? E aí, o que acontece? Ele se sentiu aqui, certo? Que aqui realmente foi uma senzala no passado. Ele não sabia, ele nunca tinha vindo aqui. É que nós já sabemos que essa casa era a senzala da fazenda que existia aqui, tá? E aqui então, e aí eu meio que escutei, foi uma coisa meio estranha, né? O fenômeno, gritando assim, neguinha! Sabe? Que era o jeito que se chamava esse nosso irmão, que na época era uma escrava, certo? E pelo que eu entendi, adolescente. Não sei se morreu adolescente, né? Mas a ideia veio o conjunto da informação como sendo adolescente. E hoje é um rapaz, certo? O que significa isso? Como que nós entendemos a formação das personalidades nesse caso? Tá? É que cada dia eu uso um, né? Depois eu uso para ficar mais fácil assim a colocação. Então, quando ele viveu como uma escrava, né? Certo? Dentro dessas condições, ele conviveu aonde? Por ser adolescente, provavelmente tinha nascido, né, na própria fazenda, então já viveu, desde a sua gestação, foi convivendo com o ambiente, né, de escravidão, de senzala. E quando você convive desde o princípio da sua vida em algum ambiente, você passa a normalizar aquilo. O que seria normalizar? Como você não conhece a liberdade, você não tem o termo de comparação. Você não tem o parâmetro de comparação. Então, a formação daquela personalidade foi baseada em quê? Naquilo que viveu. Tá? Então, as ideias que foram se formando desde o processo da gestação, né, e todo o processo da criação, foi no ambiente de escravidão. Então, ali foi construído o quê? Uma personalidade. Hoje, certo, ele já tem uma outra personalidade sendo desenvolvida. Né? Por quê? Porque nasceu numa outra condição. Né? Certo? Uma família diferente, com necessidades diferentes. Certo? E ali está se construindo uma nova personalidade. Não é uma nova pessoa. Tá? Por isso que nós somos o conjunto do nosso saber. Entendeu? Então vamos lá. Eu só coloquei isso só para simplificar essa questão e essa ideia do porquê do conjunto do nosso saber. Então a palavra espírito é o que nós utilizamos como o sentido das informações. Qual é o espírito da coisa? Tá? Então nós somos isto, tá? E hoje você é quem? Quem que você está hoje? Você, Márcia, hoje, né? Certo? Cada um está num tempo, né? Igual, por exemplo, meu pai me deu um nome de Benigno, certo? E eu me dei Beni. Tá? Só um trocadilhozinho, só para brincar um pouco. Mas nomes em si não representam muita coisa. Porque, como meu pai me deu um nome, eu uso um pseudônimo. Tá? Mas o que me define nesta formação, nessa personalidade que está sendo formada nesta vida, certo? É o que define quem eu sou hoje. Eu sou a soma de tudo. Eu não sou apenas o Beni, o Benigno, qual o nome que se queira dar. Por quê?
quando eu chego nesta vida, certo? Eu preciso ter como base todo o passado. Senão eu voltaria à idade das cavernas, né? Certo? Como é que eu vou começar do nada? Então essa baboseira toda, né, que a gente escuta, dizendo que existe o esquecimento do passado, certo? Tanto que dizem, né? O passado é um véu, né, do esquecimento, porque é tudo furadinho. Porque sem o passado a gente não consegue evoluir, tá? Então muitos se demonizam, né? Agora eu usei o termo demônio para ficar mais fácil, tá? A gente coloca aquilo como sendo ruim. Eu hoje mesmo escutei uma palestrante que eu gosto muito, ela falando sobre um personagem, né, que tinha 2 espíritos acompanhando ele. E quando um terminava de beber, o outro também queria beber, certo? Então ela tentando mostrar que muitas vezes as pessoas são usadas como copos, né? Então quem bebe na verdade é o espírito. O médium está sendo usado mediunicamente, né, para poder beber. Isso acontece no jogo, isso acontece na comida, isso acontece na bebida, nas drogas e tudo mais. E ela pulou o sexo. Isso acontece no sexo, tá? Porque é meio polêmica tocar nesse assunto nas casas espíritas, senão as pessoas ficam traumatizadas. Tá? Se você quiser ficar traumatizado, quem estiver me ouvindo, fique, não posso fazer nada, tá? Certo? Nós não somos nem homens e nem mulheres, tá? E a gente não tem essa de estar sozinho, tem uma multidão nos acompanhando, tá? Vai depender de um montão de coisa. Agora você escolhe se quer ou não ser usado, tá? Depende do teu comportamento, depende de uma série de coisas, tá? Agora voltando a essa história do espírito, né? E do demônio, só para a gente não deixar de lado a explicação. A palavra demônio, ela vem, se eu não me engano, não é do latim, é do hebraico, né? Que vem a palavra demônio. Que significa, na verdade, nem bom nem mal. É um ser que não é nem bom nem mal. Quando teve uma passagem onde Jesus pede para que o demônio saia, né? Na história que o pai traz o filho, né? E os apóstolos não conseguem ajudá-lo, outro momento ele está no fogo, outro momento na água, e ele fala, né? Sai, demônio, né? E pede para não sair. E essa passagem ficou como uma coisa, como tendo expulsado um ser do mal. Ele poderia ter falado, sai espírito. Né? Ele não ia falar, sai o conjunto de todos os saberes. Entendeu? Então, mas ele poderia falar, sai espírito, sai demônio, sai o que é. Certo? Ele só não vai falar, sai o conjunto de todo o teu saber. Porque não tem sentido, mas nada mais do que isso. Então acabou ficando sendo uma linguagem latim, né? Isso. Daimônio. Isso que na verdade não é nem bom nem mal. Que tomou do grego. Sim. Daimon. Lembra do Daimon? Sim. E aí então foi tudo sendo colocado como a religiosidade às vezes é um pouquinho demoníaca, né? Ele poderia ser tanto benéfico quanto maléfico. Sim, então, é o espírito. Ele virou maléfico. Então, não é que ele virou, ele foi transformado pela religião, em razão dessa passagem, usar essa deixa, né? Para qualquer coisa, vamos expulsar o demônio. É isso. Tá? E assim por diante. Então é importante nós entendermos, certo? Que nós também, às vezes eu brinco, né? O pessoal fala assim, ih, tem o capeta, não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, meus netinhos, não fala assim deles. Por que isso? Porque como nós já estamos alcançando uma ideia de vida um pouco melhor, significa que aqueles que ainda atuam vivendo e acreditando que se deve manipular a vida dos outros, certo? Né? E alguns até mesmo se apresentam com chifrinho e tudo mais, é só uma questão plasmática, né? Tá? Que a gente vai estudar isso lá no futuro, certo? E que se transformou numa coisa como
como se fosse real e usado para gerar medo e tudo mais, tá? Então, só para com o esclarecimento, tanto faz o termo demônio ou espírito, é tudo a mesma coisa. Sabe qual a diferença que existe? A mesma diferença que existe entre o aipim e a mandioca. Nenhuma. Tá? Se vocês aprenderam que demônio é uma coisa ruim, certo? Todo mundo aprendeu. Agora a gente vai desaprender um pouquinho disso tudo aí, que isso tudo é manipulação do sistema religioso do passado. Tá? Pode falar. O senhor tinha comentado sobre um caso antigo de uma pessoa que você conheceu, que ela falou que tinha dois espíritos que acompanhavam ela. Ela quem? Não, eu não sei quem era, o senhor falou no vídeo. Ah, não, da história que eu contei agora, da senhora que contou do rapaz, Exatamente. que os dois acompanhavam usando ele para beber. Sim, no meu caso, eu tenho esses dois espíritos, porém, um é meu aliado e o outro quer me ferrar. Sério, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. A única coisa que eu queria enfatizar é que, às vezes, quando eu quero dar minha opinião, ele se aproveita de mim e dá a opinião dele. Sim, então, Ele não aí, deixa eu só dar a que minha opinião. o que é interessante é que parte disso não são outros espíritos. Parte disso é uma outra personalidade tua, e você está numa luta muito grande interna sobre isso. Por isso que eu pedi para você aproveitar e vir hoje, porque hoje a gente vai estudar sobre isso. Às vezes eu não estou nem sentindo raiva, Uhum. e do nada... Então, nós precisamos identificar, às vezes, o que é que vem de um outro espírito, tá? Como influência e interferência no nosso pensamento, e aquilo que está ligado a nós mesmos, certo? Que a gente chama anímico, que é um processo anímico, que é o quê? Você dar passagem ou receber a influência de outras personalidades tuas, tá? Então, eu já tive a oportunidade de conhecer muitos casos, e nós aqui já lidamos com muitos, né? Certo? Nós temos trabalhado isto. E eu senti essa necessidade de ter um dia específico, né, para estudarmos sobre essa questão, exatamente porque tem surgido muitos casos em nosso centro, né, de pessoas, né, com questões bem assim afloradas, bem latentes, né, referente às personalidades. E algumas a gente até tratou aqui, tá? Inclusive você também, só que hoje você já está bem melhor, né? Sim, sim. Certo? Hoje você está... No meu linguajar de jovem, eu ainda estou vacilando. Sim, você está vacilando, mas você já está bem melhor. Sim, porque às vezes eu sou ser humano, eu sinto raiva de coisas que... Às vezes eu não Posso quero fazer um sentir. corte? Sim. Você não é um ser humano. Peguei pesado agora, né? Você é um ser humano também? Não, o que você é? Ser humano são ciclos de evolução. Então, hoje nós animamos, certo, esses corpos que somos chamados desse ciclo de evolução de humanos. Tá? E quando estivermos num outro processo, num outro nível de evolução, vamos estar animando de outra forma, de uma forma mais evoluída. Tá? No momento agora ele está quietinho, só está prestando atenção no que você está falando. Sim. Mas eu percebo que ele está incomodado. Tá bom. Tá, mas você está falando ele e você mesmo agora. É outra personalidade. Né? Isso, exatamente. Isso, eu já entendi. Por isso que eu pedi para você ver que a gente vai até utilizar a tua história para ajudar as pessoas a entenderem um pouco. Porque é muito fácil a gente falar da teoria, né, Marcia? Teorizar é muito fácil, né? Porque agora o difícil mesmo é quando você vivencia e vive várias experiências, certo? Porque todos nós, certo, vivemos as diversas formações, as diversas personalidades, tá? Só que em alguns casos elas se transformam em mais potencializadas na vida da pessoa, ou porque estão muito próximas, ou porque teve atividades muito pesadas, ou, por exemplo, ou foi alguém que teve numa vida de grandes movimentos, né? Tipo um guerreiro que, sabe?
viveu, né, junto com guerras e tudo mais, né? Nós temos uma, né, Denise? Né, que inclusive há um tempo atrás ela saía na rua, ainda sai na rua assim? Não. Não, né? Melhorou, né? Ela saía na rua achando que estava com uma arma na mão e atirando em todo mundo. Mas todo mundo achava engraçado. Né? Ela chegou a ser internada e tudo mais, certo? Eu já está selecionando soldado. Ela disse, esse aqui eu mando matar, esse aqui não estava matando. Ah, entendi. Então hoje ela já não sai assim, tipo com o dedo na mão. Hã? Doutrinou. Não, não é isso. É que eu tenho conversado, não é só com a personalidade atual, mas deixando claro que a outra personalidade, por ter vivido essa guerra completa, né, muitos sofrimentos, né, que foram trazidos, e como ela vive, certo, hoje numa vida bastante difícil, certo, para trabalhar mesmo essa questão da humildade, então existe a outra personalidade acaba tomando forma para se sentir mais confortável e saber que foi importante. Entendeu? É assim, quando ela sente que algo me incomodou, Que eu acabei de falar, quer ver? mas não que seja grande coisa, só, por exemplo, que eu não concordei. Sim. Mas eu costumo guardar as coisas que eu não concordo para mim, eu nunca me exponho. Ele se aproveita disso e Se expõe. Então, o que expõe, acontece? Só que da maneira dele, não da minha. Sim, porque não é ele não é ele é você. Então, o que acontece? Nós já trabalhamos isso, mas vamos ter que trabalhar isso mais. Né? Hoje você está bem melhor, né? Sim. Tá? Quantos anos a gente está trabalhando essas questões? 5 anos. Tudo isso aqui. Já tem 5 anos aqui? Nossa, vocês estão me aguentando até esse tempo? Beleza, então tá bom. Então, olha só, mas você lembra como é que era antes? E hoje, né, certo, o Júnior está aqui, vindo com vontade própria, aquela coisa toda, né, e trabalhando essa questão. Agora, o que acontece? No passado, você teve uma posição de certa importância e relevância. Então, você construiu uma personalidade, certo, ligada à área militar, de uma forma muito forte. Tá? Eu não posso entrar em detalhes porque eu não tenho permissão, mas você tinha uma posição importante. Então você mandava, como aconteceu com a própria nossa amiga lá. Eu acho que foram até colegas, né, na época. Colegas militares, no sentido de comandar tropas e tudo mais. E aí, o acaso não existe, né? Nós não estamos aqui à toa. Certo? Estamos juntos porque, de alguma forma, participamos disso tudo. Hã? Até você, né, você? Aquela história, né, que a gente sexta-feira trabalhou aqui, que o personagem aqui ligado a um pessoal militar, né, que estava aí te incomodando, quer dizer, atuando sobre a tua vida também. Verdade. Né? E até foi bom que eles aceitaram ajuda, né? Mas voltando a essa questão. Então, quando você se sente incomodado, é como se você buscasse um jeito de não se sentir humilhado. Para você é uma humilhação ter que engolir. Não é isso? Então, você se sente humilhado. Você está vendo que não é daquele jeito, mas você sabe que ninguém vai te ouvir. Não é isso? Isso é uma Sim, eu estou dando um exemplo, eu não vou falar tudo, só estou dando um exemplo. Então, dentro de você vem aquela coisa tipo, por que não estão me ouvindo? Porque eu mando. Tá? Não é isso que você sente? Sim. Isso. Por que não estão me obedecendo? Ele que vai falar agora, tá? Então, não é... Justiça, entendeu? Que ele, Isso. ele Não é uma de questão de justiça, é uma questão de crença. Sim. Crença no quê? Na personalidade formada naquele tempo. No caso, para ele. Para ele, dele isso, para ele, certo? É uma humilhação estar vivendo hoje, né? Como você vive, de uma forma simples. Sim. Certo? Então, mas só que ele, no caso você, está criando essa formação junto com a lembrança do passado, para quê? Para que você consiga ter o controle dessa história, não por ter força para controlar, mas por ter condições de entender que o poder não existe, que você não tinha poder, você estava numa posição de comando, é diferente.
Tá? Sim. Só isso. Então, você vai conseguir ter o controle disso tudo quando você mesmo, junto com a outra personalidade que foi mais, como se diz, autoritário e achando que tinha algum poder, perceber que, na verdade, como espírito, como um ser em evolução, ele apenas, quer dizer, você apenas viveu uma experiência no comando. E agora você está precisando viver com simplicidade, com humildade. Porque ninguém vai te dar ouvidos. Você pode gritar, você pode xingar, você pode fazer o que quiser, que eles vão dar até risada. É igual a nossa amiga lá, que fica fazendo de conta que está atirando em todo mundo, e todo mundo fica dando risada dela. Quer dizer, na verdade, esse processo é um processo de aceitação de que somos aprendizes. Não existe essa história de poder. É o faxineiro, né, Bê? Hã? Eu usei o termo do... Faxineiro. eu usei a semana passada, né, a história do faxineiro. Ela ficou só feliz na ideia de levar um uniforme do policial para lavar. Ela Só ficou para ter uma farda. só para poder ter uma farda e usar uma farda em um momento qualquer, né? E porque ela viveu essa vida de forma muito Ela falou complicada. pro policial, não, o policial vai me dar a farda dele para me lavar. Então, porque ela precisa viver e a gente às vezes fica achando que é uma demência ou algo, não é. Certo? São necessidades, a pessoa precisa passar por essa experiência. Ela precisa passar pela experiência de que não tem esse poder todo. Quer dizer, não tem poder nenhum. Não existe diferença entre o que você foi e o que você é. Porque é tudo a mesma coisa. A diferença é que vocês estão vivendo experiências diferentes. E quando você entender isso, tudo isso vai formar um conjunto de informação muito mais importante na tua vida. Então você vai conseguir, nessa formação de personalidade que você está tendo nesta vida, o conjunto da simplicidade com o conhecimento, certo, de outras coisas que a maioria das pessoas não tem acesso. Às vezes a gente pode achar que você não está tendo uma vida complicada, né? Mas olha só quanta coisa você está aprendendo. Olha só que coisa interessante isso tudo. Você está podendo, não por experienciar pelo outro, mas por você mesmo, toda essa alteração. Imagina a hora que você conseguir alcançar esse equilíbrio. Quanto mais forte você vai estar. Não é ser, é estar. É estar sendo, é diferente. Né? Ser é uma coisa, estar sendo é outra. Porque estar, você pode estar no tempo que quiser, quando você entender isso. Então você pode estar buscando estar mais fortalecido e você pode buscar estar mais sensível, de acordo com a necessidade. Entendeu? Então, você tem condições nesta vida, quer dizer, nesse período de formação de vida dessa personalidade, de se tornar uma pessoa com a soma disso tudo. Né? Pelo menos você já tem certeza, já sabe que você não é somente o júnior desta vida, você é um conjunto muito maior que isso. Você só precisa aprender a lidar com isso. E os demais que não têm essa questão tão aflorada, aproveitar isso tudo para entender que ninguém é maior nem menor. Tá? Ninguém tem mais ou menos. É só um estado. Em um momento você estava no poder, em outro momento você não tem poder nem para as pessoas te ouvir. Sabe? Então, é tudo uma questão de tempo. Às vezes a gente está trabalhando de faxineiro no prédio e às vezes a gente está como o porteiro do prédio. O porteiro pode deixar alguém entrar ou sair. O faxineiro já não pode. Né? Mas o porteiro não pode se meter no trabalho do faxineiro.
Olha só que interessante, quer dizer, cada um na sua importância de cada momento. Tá? Se eu estiver, eu gosto de teatro, por exemplo, né? Eu fiz teatro há muitos anos. Então, se eu estiver atuando como ator, eu não posso me meter na direção. Porque quem está dirigindo é outra pessoa, é um responsável pela direção. Eu não posso me meter na produção. Porque no momento eu estou como ator. Agora, se eu estiver como diretor, certo? Eu vou estar dirigindo o trabalho. Mas eu não sou o ator. Porque cada ser tem a sua história. Cada ser tem aquilo que carrega consigo. Tá? Então é a visão, né, do outro. Então é isso. Não tem muito, né? O que nós podemos fazer, eu estou aproveitando você hoje, que a gente vai trabalhar alguns casos específicos, né? Certo? Mas a gente vai perceber que não é muito diferente. Certo? Tem comportamentos, muita gente fala, né, sobre a questão da obsessão. Quando a gente começa a entender o processo de formação de personalidades, a gente vai começar a entender também o processo do que seja obsessão e desobsessão. Junto com esta confusão que você viveu e tem vivido, né, nessa vida, você tinha uma quantidade muito grande de seres ligados à área militar que sofreram na tua mão e que queriam ver você sofrendo. Lembra daquelas perturbações todas que você tinha? Não. Então, eles estavam sempre querendo te perturbar. Hoje já não acontece isso, hoje é uma luta mais interna. Tá? Mas por que eles faziam isso? Para fazer com que você entenda que você não tem mais aquele poder que tinha. E que agora quem tem o poder são eles, de te atormentar. Tá? Então, nós poderíamos chamar isso de um processo obsessivo, porque eles interferiam na tua vida ostensivamente. Entendi. Tá? Mas isso tem a ver com o quê? Com a personalidade que você construiu no passado. Tá? E o mesmo se dá, porque você não teve uma. Você teve milhares de vidas. E quando essa personalidade estava atuando mais frequentemente, por esse motivo, eles via ele nessa condição. É porque queriam que ele vivesse o sofrimento dos dois lados da história. Eles se sentiam bem, com muito prazer em ver ele sofrendo. Entendeu? Acontece muito isso no mundo espiritual. Tá? Os espíritos passam a sentir prazer em ver o outro sofrer, em razão daquilo que sofreram. Não sei se eu consigo falar. Não só quando ele vê o Júnior atuando como o Júnior, né, na vida, e quando ele vê a personalidade, né, no general atuando, eles se sentem recorda as feridas. Não, mas a questão deles, outros, aí a gente teria que entrar na parte dos desencarnados. Vamos falar da personalidade de nossa aqui que estamos encarnados, só para ficar mais fácil. Porque senão a gente vai ter que entrar numa outra dimensão, e a gente vai entrar. Mas não agora, senão a gente vai misturar muita informação. Tá? Então, o que acontece? Ativar as nossas memórias, ativar os nossos arquivos, eles ocorrem espontaneamente, porque quando você fica com bronca, você mesmo abre os canais, tentando se defender e lembrar, vocês estão dando risada da minha cara, mas eu mandava em todo mundo. Aí eles vão continuar dando risada na tua cara. Você está passando por humilhações. Quem fez isso? Foi você que ativou, ou foram eles mesmos que abriram os canais para que você se sentisse o poderoso sem ser? Entendeu? Então, existem várias questões aí. Certo? Então, é possível abrir os arquivos e fazer com que a pessoa volte, que a pessoa lembre do passado, para que ela sofra essa questão toda.
tá? Pode ser que seu próprio mentor às vezes faça isso, até mesmo para te proteger, ou para que você possa viver o que precisa, tá? Então você pode ter aí basicamente três posições: seus inimigos, querendo fazer com que você, né, passe humilhação, entendeu? Porque para você se sente humilhado, né, pelo que você passou, né? Depois que acaba tudo, você se sente mal, né? Sim. Certo? Você fala, passei vergonha, né? Não é isso? Sim. Então, e aqueles que atuaram para que você misturasse as suas personalidades, também fizeram isso e ficam ali se divertindo com isso. Tá? E tem quando você mesmo acessa esse lado, já que você não se sente em condições de se defender, você tenta buscar o outro lado seu, entendeu? Sim. Que era mais de enfrentar tudo. Sim. Ou os próprios amigos espirituais atuam exatamente para que você trabalhe isso tudo. Tá? Então essas questões precisam ser trabalhadas. E é o que nós estamos fazendo esses anos todos, né? Certo? Não é uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite. Não existe cura, porque não existe doença. Eu sempre gosto de dizer, não existem doenças. Tá? O que existe é um desequilíbrio. Então, o reequilíbrio requer um trabalho. É um trabalho íntimo. Tá? E as pessoas falam assim, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Você só vai conhecer você mesmo se você puder conhecer um pouquinho também de você no passado. Ah, mas não podemos falar do passado. Por que não? Qual o problema? Ah, imaginou se você descobre que você matou alguém? E daí? Ué, eu vou ficar escondendo de mim mesmo alguma coisa? Por que não encarar de frente as coisas? Né? Com centenas de encarnações, possível pessoa... Não tem quem não tenha matado, não tem ninguém que não tenha... Outro dia apareceu um espírito aqui, né? Certo? Me acusando de eu ter matado ele. Eu falei, meu irmão, para com isso. Se eu tivesse matado você, você não estaria aqui. Você só passou por mais uma experiência de desencarne através de uma morte violenta e que, neste caso, né, quem fez com que você passasse, fez a passagem foi eu. Não sei se eu cortei teu pescocinho ou não. É porque, na época das lutas, né, eu usava espada, né? Certo? Então, mas a morte não existe. O que nós vivemos são experiências. Tá? São só experiências. Certo? Se você lembrar das experiências boas, você vai se sentir bem. Se você lembrar das experiências ruins, você vai se sentir mal. É uma escolha. Sempre uma escolha. Tá? A dor, né? Ela é inevitável. Não tem como. Certo? Porque não depende só de você. Mas o que você faz com ela, aí você está usando o teu livre-arbítrio. Escolha o que eu vou fazer. Né? Como que eu vou lidar com isso? Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta referente a alguma coisa específica? Ou eu posso continuar um pouquinho? Quer perguntar alguma coisa? Nada? Denise? Não? Quer perguntar nada? Não? Pode perguntar. Não? Nada, nada? Eu tenho, eu parei de fumar. Eu não fumo mais. Uhum. E, como você vem explicando, eu estou percebendo que não era eu que era viciado em maconha. Sim, aí nós vamos Mas, entrar numa outra coisa, tá? E aí, no caso, aí seria todo um processo de... O universo, ele funciona, certo? Por interesses, tá? E por influências. Então, nós vivemos influências, nós somos influenciados e influenciamos. Quando a influência é uma coisa que interfere diretamente na tua vida, Sim. certo? Aí a gente pode chamar de interferência, que é uma influência mais, né, mais direta. Se fizerem isso constantemente, aí
é uma interferência ostensiva, aí é uma obsessão. Tá? E nós vamos falar sobre obsessão, dar continuidade ao estudo sobre obsessão na próxima quarta-feira. Tá? Tá bom. Eu estou tentando separar, mesmo sendo tudo a mesma coisa, eu estou tentando separar a forma de linguagem para cada setor, porque senão, né? Sim. Tá? Mas ali existia ali uma interferência. Eu não sei se a interferência que existia era somente dos espíritos que atuavam sobre você, né? Te usando inclusive pelo prazer, né? do uso, né? do fumar, né? Certo? Ou não. A gente vai ter que avaliar isso. Tá? Sim. Cada momento é diferente do outro. Entendeu? Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que já não têm mais o processo obsessivo e de vez em quando ainda cai no vacilo ela própria. Tá? Que aí é uma questão da própria pessoa. Sabe de que eu estou falando, né? Ah, sim. Sabe, né? Então, aí no caso, aí depois disso sim abre espaço, né, para uma nova situação de acoplamento vibracional no uso do que for, né? Eu desse ano para cá, eu até tinha diminuído a questão do fumo, né, comparado anteriormente. Então eu percebi que não era eu, né, mas sim um amigo que estava encostado em mim. Sim, então. Hoje eu não sei nada. Então tá. Sem vontade nenhuma. Que bom. E só ansiedade, às vezes, que quando eu jogo videogame, quando eu vejo filme de boa, mas quando eu jogo, que às vezes ela... Depois eu vou te explicar isso, como é que funciona. Tá? Ligado na semana que vem nós vamos falar exatamente sobre processos obsessivos, de como que se forma isso tudo. Tá? Nós precisamos entender também o que significa perispírito. Se nós não entendermos isso, fica difícil de entender as personalidades. Alguém pode me dizer alguma coisa sobre como que se forma o perispírito? Eu não sei. Sabe? Ela tem uma ideia, né? Há anos que ela estuda isso tudo, né? Então... Perispírito. Dentro do espiritismo, né, Kardec usou o nome perispírito, né, como... Semimaterial. Hã? Semimaterial. Não entendi. Semimaterial. Semimaterial. Entendi. O que é semimaterial? Faz a conexão, Eu vi uma reportagem ontem, muito interessante, sobre a formação dos computadores de quânticos, né? E que foi interessante a história da bolinha, né? Não sei se você viu a história da bolinha. Você pega a bolinha, joga na parede e ela volta, joga e volta, né? Quer dizer, ela não ultrapassa. Aí, de repente, se descobre que é possível que ela passe. Por quê? Que muitos chamam até de antimatéria, né? Mas não é bem isso. Tá? É porque a gente começa a usar um monte de linguagem para poder entender, até definir aí uma linguagem compatível, né? Certo? Então, quando você chega na divisão de um átomo, ou dos prótons, ou dos elétrons, as energias, né? Elas não têm forma e não têm vida própria praticamente. Elas são como se fosse... Se você olhar para aqueles elementos, eles se modificam. Eles são tão sutis que eles se modificam através do pensamento nosso. Tá? Certo? Só para tirar uma ideia como que isso é. Então eles não conseguiram ainda definir isso tudo, como que se pode utilizar, né, de forma mais clara dentro de uma tecnologia mais avançada, né? Estão trabalhando para isso. O perispírito é mais ou menos isso. São formas, como posso dizer, bem rudimentares, digamos assim. Vamos supor, é como se fossem divisões mais sutis dos próprios elementos da natureza. Tá?
Então, por exemplo, a água é formada, eu falei da água porque fica mais fácil, né? Sim. Certo? H2O. Sim. Tá. Então, só que esses elementos, eles podem ser manipulados para ter a forma que for necessário. Entendeu? Então você não vai modificar o átomo, né? Certo? O seu interior de oxigênio, tá? Simplesmente. As informações contidas no conjunto desse átomo é que vai fazer com que aqueles elementos se moldem àquela forma. Tá? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Estou entendendo. Certo? Eles são tão sutis que eles... Tá. Então, o átomo de hidrogênio, a mesma coisa. As informações coletivas que determinam a sua forma, também faz com que as subdivisões dos átomos que compõem aquele átomo, certo, tenham a formação dentro das informações do comando. Sim, entendi. Tá? Como nós, por exemplo, o nosso corpo, certo, ele tem uma forma idêntica ao perispírito. Tá? Aonde estão contidos os elementos que se ligam ao corpo e faz com que o processo ocorra na mudança das células, ou na melhoria ou na doença das células. As informações que nós trazemos, então nós somos uma consciência coletiva. Você já é uma consciência coletiva. Por quê? Porque você comanda todo o teu sistema através do perispírito. Mas você comanda a formação do perispírito, que é formado, certo, de matérias quintessenciadas, quer dizer, desses elementos que não tinham forma e que se formam a partir da nossa informação. Então nós determinamos a formação, só que não em forma de matéria densa, tá? E sim sutil, que são chamadas matérias quintessenciadas, que são os perispíritos. Tá? Então o que acontece? E em cada planeta, vamos supor, se você for viver em outro planeta, a formação do perispírito vai ser usado elementos de lá, entendeu? Compatíveis com o sistema que for lá, que é lá aonde for, tá? E o nosso compatível com o nosso. Você vê que os espíritos passam pelas paredes, tá? E o perispírito também. Por quê? Porque eles não se chocam, digamos assim. Agora, no mundo espiritual, é feito barreiras, né, vibracionais. E aí, então, eles não passam. Lembra aquela história? A gente monta uma pirâmide, monta uma parede vibracional, e esses espíritos ficam ali. Nós podemos detê-los através de campos vibracionais. Certo? Então, existem construções, das cidades espirituais, por exemplo, ou qualquer área espiritual de trabalho que tem espíritos mais elevados que conhecem a formação desses elementos, né? Por exemplo, é formado paredes, espiritualmente falando, tá? Que são plasmadas e tudo mais, de uma forma em que os espíritos não podem passar. Por isso que existem paredes, muros, várias coisas, aqui mesmo tem, no mundo espiritual. Nós temos, quem tem evidência já viu, né? Os muros brancos, né, muito grandes que tem em torno. Tá? Eu já vi. Você já viu? Às vezes. Então, é legal, que algumas pessoas já viram, e, enfim, não tem como, né? Quando a pessoa tem uma certa sensibilidade, acaba vendo esses muros brancos, certo? Que tem guaritas e tudo mais. Isso todo local que faz um trabalho como o nosso precisa ter, para ter segurança, né, no trabalho que é feito. Então, esses muros são feitos de tijolos plasmados por campos vibracionais. Então, os espíritos não conseguem ultrapassá-los, porque não são paredes físicas como nós conhecemos aqui. Tá? E pode ser feito vibracionalmente também, certo? Paredes espirituais e de vários formatos, circulares, piramidal, não importa.
aquilo que muita gente usa em diversos lugares. Ah, vamos montar uma pirâmide, a apometria, né, que eles falam. Sim. Isso tudo tanto faz. Eu, antes de saber que existia apometria, eu já trabalhava com fazer com que as paredes de uma casa ficassem magnetizadas e os espíritos não poderem entrar. Só que, depois, quando eu vim conhecer um pouco da apometria, eu achei legal. Por que não fazer, então, em forma piramidal, né? Certo? Mas só por isso. O campo vibracional, certo? Porque os espíritos ainda densos, densos já está dizendo, né? São mais pesados. Sim. Então, para que eles possam entrar, eles teriam que estar numa vibração diferente. Por isso que é possível a gente prendê-los, digamos assim, por um determinado período, em lugares desse tipo. Tá? Então, o perispírito, certo? Ele ali contém as informações. Então, você encarnado, tá? Você tem em seu perispírito, certo? O que nós chamamos de memória RAM, tá? Que é a memória do uso. E no HD de um computador, você tem todo um conjunto de informações da tua história, inclusive ali as tuas personalidades anteriores, que eu gosto de chamar de aplicativo. Então, quando você precisa fazer um trabalho e usar um aplicativo, certo? E aí então, sem você perceber, você automaticamente retira conhecimentos desse aplicativo que está no computador. Sem você perceber, você utiliza, certo? O que a gente chama de mediunidade anímica, de informações que estão guardadas ali no teu HD, digamos assim, que nós chamamos de nossa memória, certo? Tá? Por isso que eu gosto de falar que nós somos o conjunto do nosso saber. Eu estou quieto porque a outra personagem, que eu falei para você, está extremamente incomodada. Não tem problema, tá? Faz parte do show. Nós, quando uma pessoa fala muito, assim, tipo, eu falo muito, né? Mas é porque eu tenho que explicar. Sim. Mas, às vezes, eu preciso falar alguma coisa para alguém, né? Aconteceu isso, né, do domingo, lembra? De eu tentar falar alguma coisa, explicar, e a pessoa fica retrucando, impedindo que a informação ocorra. Tá? Então, e na segunda-feira também aconteceu, né? Porque nós criamos em nossa mente mecanismos de defesa para defender aquilo que a gente acredita. Só que, quando a gente faz isso, a gente bloqueia a possibilidade de aprender coisas novas e outras coisas. Sim, sim. Então, sem a gente perceber, a gente acaba dificultando a informação ser concluída. E aí a gente não é obrigado a pensar, não é obrigado a raciocinar. Então, esse outro lado seu, digamos assim, quer manter aquela rigidez de forma de pensar. E se incomoda com o que nós estamos falando. Entendeu? Porque o que nós estamos falando aqui requer pensamento, requer raciocínio. Tem certas partes que o senhor está falando que ele não me faz entender para ele entender. Para ele também não precisar entender. Exatamente. Por isso que eu estou falando, essa é uma questão. Tá, nós estamos aproveitando e trabalhando. Por isso que eu pedi para você vir hoje. Eu vou vir todo. Porque esse de hoje tem a ver com a gente ao mesmo tempo. Eu estou usando você, quer dizer, a tua história, ao vivo, aqui que eu digo, né, participando diretamente, com essas questões de personalidades bastante latentes, né, bastante presentes, né, certo? Como uma forma da gente poder fazer, digamos assim, e ao mesmo tempo você ir aprendendo mais um pouco sobre isso. E é uma forma de você se tratar também. Sim, sim. Tá? Não é apenas uma teoria. A gente está usando a teoria e a prática ao mesmo tempo. Você vê que interessante, né? A gente poder usar a teoria e a prática ao mesmo tempo. Sim. Certo? Você está passando por um processo de aprendizado, de tratamento ao mesmo tempo, na área da personalidade, e a gente está tendo a oportunidade de aprender com você. Isso. Entendeu? E aprender com você quando você também era um outro personagem. Tá?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Você pode ver quanto tempo tem de... Aqui tá no equipamento dá para... Tem uma hora cravada agora. Uma hora cravada? Isso. Então tá. Porque eu estou sentindo que o tempo... E 11 segundos. Ah, sim. 1 hora e 11 segundos. Então tá. Só para não ficar sem fechamento, tá? Eu acho que valeu, né? Como eu falei que iríamos fazer em cada momento desse, tratar especificamente alguns casos. Você vê, os próprios amigos espirituais acabam trazendo, né, casos diferentes em cada situação, tá? Então, hoje, quase que ficamos mais ligados à história tua, né, meu irmão? Certo? Mas tem a ver com todos nós. Então, a gente não só, como eu disse, estamos vendo a teoria, mas como também entendendo como funciona. Eu pretendo falar nessa forma de perispírito um pouco mais, porque talvez nessa parte nossa de formação de personalidades esteja mais fácil de colocar como que funciona a formação do perispírito e dos seus elementos. Por quê? Aí está a definição da nossa forma física, inclusive da forma física dos desencarnados. Por que que eles ficam da forma que ficam? Né? Entendeu? Então, a gente precisa entender sobre o perispírito. Tá? É muita informação. Então, a gente vai jogando um pedacinho em cada momento. Tá? Então, hoje eu aproveito, né, agradecendo a todo mundo, agradecendo você também, né, porque você se dispôs, né, a participar e deixar em aberto essa tua questão, né, para a gente poder também aprender com a tua história. Tá? Eu acho que isso é legal, a gente poder... não é somente teoria, a gente está aqui na prática, vivendo isso tudo. Tá? Então tá, gente. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não, né? Eu só tenho mais uma coisa, vai ser a última. Vai ser a última. Eu venho reparando que essa minha personalidade, que eu não sou de acordo com ela é bem parecida. Ele está vivo, mas o que eu tenho reparado dela é bem parecida com um amigo de infância que eu tenho. O nome dele é William. Porque quando eu jogo um jogo que ele joga, às vezes eu falo igual a ele. Às vezes eu tenho atitude igual a dele. Sim, aí já aí já é uma outra coisa. Aí a gente vai falar sobre isso na próxima quarta-feira, que é sobre o processo obsessivo, que é a interferência ostensiva. Inclusive, ele não queria que eu falasse isso, ele estava me ameaçando agora. Tá bom. Então, na próxima semana nós vamos falar sobre processos obsessivos que têm a ver com interferência ostensiva. E como que isso se dá? Tá? A gente já começou a estudar, né, o mês passado. Então, a terceira quarta-feira do mês é sobre obsessão e desobsessão. E aí a gente vai falar sobre... Eu estou tentando não misturar muito. Então, hoje a gente está falando mais a questão da personalidade, e aí na próxima semana, né, que é sobre obsessão, aí a gente fala sobre isso. Tá bom? Não sei se eu vou lembrar. Não precisa, mas eu vou lembrar, fica tranquilo. Tá bom. Tá? Nós vamos, inclusive... lembrar, fica tranquilo. Eu ia falar aqui, mas eu não posso ainda. Cada coisa no seu tempo. Não só tem outros também, mas eu preciso... Sim, eu já entendi. Só que essa parte a gente vai fazer, vamos falar sobre isso na próxima semana. Tá? Senão vão brigar comigo aqui que eu estou passando da hora. Não é não? O outro apontando o dedo aqui, ó. O relógio, já entendi. Então, gente, vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, tá? De podermos aprender um pouco, né? Certo? Como o nosso trabalho é feito. Nossa casa, inclusive o nome da nossa casa é Centro Franciscano Seres de Luz, tá? E nós trabalhamos mais com desencarnados do que com encarnados. Por isso a gente não tem tanta preocupação com certas partes do trabalho. Porque já tem tantas casas cuidando dos encarnados, né? Certo? E aqui a gente busca mais mesmo trabalhar
na orientação dos desencarnados. Afinal de contas, eles é que participam da nossa vida o tempo todo, né? Certo? E eles entendendo, fica mais fácil também para a gente entender. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, todos nós encarnados e os desencarnados. E convido a todos para a próxima semana, né? Próxima quarta-feira, que nós vamos estudar sobre os processos obsessivos, dando continuidade. Tá bom? Valeu, obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós e o mais importante, continue e permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus.